Palavra do Senhor, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 6 e 8. Nós vamos meditar nessa carta hoje, não é? Carta de Paulo a seu filho na fé, Timóteo, capítulo 4, versículos 6 ao 8. São dois versículos apenas, 3. E nós estaremos lendo. Está projetado também aí, creio. Quem quiser ler por aqui. Amém? Vamos ler em nome de Jesus. Quanto a mim, já estou sendo derramado como oferta de libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Amém, irmãos? Irmãos, Paulo está tratando aqui com Timóteo. Serão as últimas palavras do apóstolo Paulo a Timóteo. Paulo aqui, irmão, está no corredor da morte, na antessala do martírio, pronto para ser morto pelo Império Romano, principalmente pela figura do imperador Nero. E ele vai falar para Timóteo, exortar Timóteo. Se você começar do capítulo 4, você vai ver ele falando para o seu filho na fé, Timóteo, que era importante que ele ficasse sobre o alicerce da verdade, que é a palavra de Deus. E ele vai exortar, encorajar Timóteo para não desistir, para que ele persevere na caminhada, que ele não negocie o evangelho, que ele vá adiante. E Paulo vai tratar com ele, irmãos, agora da sua partida, no versículo 6. Ele vai tratar da sua partida, que está próxima. Ele sabia, irmãos, que ele já estava próximo da morte. Veja, irmãos, que tranquilidade, que segurança na fé em Jesus. Estava preso sob a tutela do Império Romano e já sabia que a partida dele estava próxima. E ele vai falar para Timóteo, encorajar. E eu quero tratar, irmão, nessa noite sobre o tema terminando bem a carreira cristã. Não adianta começar bem, irmãos. Tem que terminar bem. Nós vemos histórias de pessoas, homens que eram pessoas, mulheres, homens de Deus, assim, irmãos, que viviam uma vida abençoada no Senhor. Mas que, de repente, por uma situação ou outra, estão vivendo uma vida deplorável, distante, bem longe da presença de Deus. E a gente faz uma análise para nós, entra para nós mesmos, uma reflexão, pedindo primeiro por Ele misericórdia, também por nós que estamos vendo aquela situação, e aprendendo que não basta, não é bom só começar. A caminhada com Cristo, ela tem que terminar. E a gente vê muito isso, irmãos. Muitas pessoas desistindo do evangelho, da caminhada, do combate, da carreira que Deus propôs, daquilo que Deus almejou para você como servo dele. E Paulo aqui vai nos ensinar, irmãos, coisas tremendas. De que Paulo, irmãos, ele foi um convertido. Nós todos sabemos a conversão de Saulo, que veio a ser Paulo. Nós sabemos, irmãos, como se deu a toda a sua caminhada de entrega ao Senhor sem reserva, por inteiro, com integridade, em toda a sua caminhada. E agora está diante, irmãos, do seu algoz, do seu carrasco, do imperador Nero, do Império Romano. Mas ele está seguro, não em si mesmo, mas na segurança que é Cristo Jesus. Porque aquele que começou a boa obra, aperfeiçoou na vida do apóstolo Paulo. E aquele, irmãos, que começou a boa obra na sua vida, há de aperfeiçoar você até o final. Ele capacitará a mim e a você, para que nós não desistamos da longa caminhada, porque é uma maratona. Não é, irmãos, um
pique, uma corrida só, mas ela é uma maratona, nossa caminhada. Então, irmãos, essa é a última carta de Paulo, escrita da prisão, estava preso. Não era porque era bandido, não. Estava pregando o Evangelho, anunciando as boas novas, falando de Jesus, dizendo que ele pode mudar, transformar a vida de qualquer pessoa, seja ele qual for. Pode ser o grau de pecador que for, pode ser a maldade que houver no seu coração. O poder de Deus, irmãos, ele pode entrar na vida do homem e se transformar. Todos nós começamos muitas coisas na vida, mas poucas são concluídas com fidelidade. A vida cristã não é uma corrida curta, é uma maratona espiritual. Em 2 Timóteo 4, 6 a 8, o apóstolo Paulo faz uma espécie de testamento espiritual, olhando para trás com gratidão e para frente com esperança. Veja, irmãos, que coisa linda, não é, que a gente vê aqui na pessoa do apóstolo Paulo. Gratidão a Deus, mesmo na circunstância mais terrível, da antessala da morte, esperando a sua vez chegar para ser morto, decapitado pelo Império Romano. Mas ele estava com o coração grato a Deus, louvando a Deus por aquele momento, e olhando com esperança, porque ele sabia que a finda dele aqui na terra era um começo na eternidade. Então, irmãos, veja que é nessa conjuntura que nós devemos andar, crer, ter segurança. Por quê, irmãos? Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele cumpre em nós, irmãos, todo o propósito que ele propôs para nós. Ele não nos abandona no meio do caminho. Ele não larga você de forma alguma. Ao contrário, ele vai na sua frente, guiando a mim e a você, como um pastor, como líder espiritual que é, como guia até a morte, como a Bíblia diz. Esse texto, irmãos, nos ensina como viver, lutar e morrer bem no Senhor. Então, viver, lutar e morrer bem. Primeiro ponto, irmãos, aqui é: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Uma vida entregue como sacrifício. No versículo 6 vai falar sobre isso. Porque eu já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida está próximo. Paulo estava sendo oferecido como uma bebida. Ele, irmão, se colocou como uma bebida, um líquido. E a libação, irmãos, vocês, não sei se vocês já viram, principalmente as pessoas que tomam umas pingas, não sei se os irmãos já viram, que o camarada pega o copinho assim, aí faz um pouquinho. Quem já viu aqui, irmão? Levanta a mão. Né? O cara, para tomar uma pinga, às vezes ele vai e derrama, né? Oferece ali, ele consagra alguém ou algo, uma divindade ali, e ele, irmão, está ali colocando uma certa devoção naquela situação, ou sobre o solo. Paulo, irmão, está sendo derramado como um líquido, não, irmãos, impuro, não um líquido, irmãos, que vai cair ou ser oferecido a qualquer Deus, mas era oferecido sobre o altar, a sua vida a Jesus. O líquido que ia derramar ali, irmãos, era em sacrifício voluntário por amor a Jesus. Entregue a sua vida totalmente a Jesus. Ele, irmãos, foi entregue como esse líquido, como uma oferta de liberação. Ele, irmãos, se ofertou ao Senhor. Ele se entregou ao Senhor. Será que nós estamos dispostos, irmãos, a entregar a nossa oferta de libação ao Senhor? E a gente vê, às vezes, domingo após domingo, muitas situações perversas no cristianismo, onde os cristãos são perseguidos, são entregues realmente e são oferecidos como uma oferta de libação, derramado sobre o altar do Senhor. Isso, irmãos, é a oferta que Deus sagrada. É aquele que em si entrega totalmente a Jesus.
É aquele que entrega a sua alma, o seu coração, a sua vida, o seu entendimento, todo o seu ser. E até na hora da morte, ele não consegue blasfemar contra o Senhor. Ao contrário, ele se entrega ao Senhor, confiando totalmente que um dia ele ressuscitará para a glória do nome de Jesus. Paulo vê sua morte não como derrota, mas como oferta voluntária a Deus. O mundo, irmãos, tem isso como uma derrota. Satanás, com certeza, vê isso como uma derrota. De que Paulo foi morto. De que Paulo foi decapitado. Isso é uma vergonha. Cadê o Deus dele? Mas sabendo ele, irmãos, que ele já está sendo direcionado pelo próprio Deus para esse propósito, para essa situação. Foi o próprio Deus que o conduziu a essa situação. Eles nunca vão entender, irmãos. Só entende quem é crente, quem é servo, quem é filho de Deus. Que os propósitos que Deus tem traçado para nós, eu não sei o que Deus tem para você, para mim, eu sei que Ele quer nos salvar. Mas a direção que Deus vai tomar na sua vida, para onde você vai, onde Ele vai lhe guiar, é aqui no Brasil, é lá fora, é um país fechado, é um país, não sei como vai ser, um país totalmente contrário à fé cristã, eu não sei, mas eu sei de uma coisa, irmãos, onde você estiver, lembre-se disso, você pode ser oferecido como uma oferta de libação no altar do Senhor. E nós, irmãos, como povo de Deus, servo de Deus, devemos se entender desta forma. Mas como oferta voluntária a Deus. A partida de Paulo, irmãos, aqui no original grego, indica desatar as cordas de uma tenda ou partir um navio. Não é o fim, é uma transição. Paulo sabia que estava partindo. Ele sabia que estava chegando o momento dele, mas ele estava seguro em Deus, porque ele sabia que era uma transição da morte física para uma vida eterna. Era só uma transição, irmãos. Ao contrário, a morte o faria ficar mais próximo do Senhor. Quem morre em Cristo, irmãos, quem morre crendo no Senhor, ele se aproxima mais de Jesus Cristo. Ele vai ficar mais próximo do Senhor. E isso tem que ser uma certeza no nosso coração e uma convicção plena. Não pode haver dúvida. Como Paulo não houve, irmãos, dúvida alguma. O apóstolo Paulo, irmãos, tinha certeza e clareza, porque Deus trouxe luz à sua mente e seu coração, de que a morte física que acontecesse na vida dele, seria para ele ficar mais próximo de Deus. E nós sabemos, irmãos, que isso é uma realidade e um fato. Nós sabemos que nós ficaremos mais próximos do Senhor. E outra coisa, não poderemos mais morrer fisicamente. Nosso corpo será transformado, mudado de um corpo corruptível para um incorruptível, um corpo totalmente glorificado, semelhante ao de Jesus. E reinaremos com Cristo, Ele promete isso. E nós estaremos diante do Cordeiro. Veja as promessas que Deus fez a Paulo, irmãos, também é para nós. Nós estaremos diante do Cordeiro. Quando alguém tirar nossa vida aqui, ou nós morreremos aqui, abriremos os olhos e veremos o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esperança nossa, irmãos. Jesus é a esperança da glória. Nós não podemos temer mais a morte. Paulo não temia mais a morte, porque Jesus venceu a morte e o inferno na cruz do Calvário. Ele venceu o pecado. Jesus, irmãos, é vitorioso. E a igreja que crê em Jesus é vitoriosa por meio de Jesus. A pergunta não é se morreremos, mas como estamos vivendo hoje. A nossa vida está sendo entregue a Deus ou apenas gasta com coisas passageiras? Uma fé verdadeira prepara a pessoa para viver e morrer com paz. Quem vive para Deus não teme a morte, pois sabe para onde
Vai. Crente que teme a morte, tem alguma coisa que está errada aí, irmãos. Não está sendo alicerçado pelas Escrituras, ou ele não está crendo nas Escrituras. O crente não deve mais temer a morte, porque Jesus venceu a morte. Nós não podemos nos desesperar diante da morte. Nós precisamos entender, irmãos, que Jesus nos ensina. Aquele, irmãos, que tem uma fé verdadeira em Cristo Jesus, jamais, irmãos, pode desconfiar da palavra de Deus. A palavra de Deus é categórica e enfática. Aqueles que morreram com Cristo reinarão com Ele. E a morte só nos colocará mais próximo do Senhor. Uma vida marcada por fidelidade, assim foi a vida de Paulo. Paulo foi um homem fiel a Deus. Paulo foi um homem, irmãos, totalmente fiel às Escrituras. E nós devemos ser fiel. E deve ser a nossa marca. Uma das pessoas veio à minha mente aqui, irmãos, se eu não está dentro do script aqui, daquilo que eu escrevi, me impressiona alguns homens aqui na terra. E você conhece, eu conheço. Nosso irmão Adoniran. Quem conhece o irmão Adoniran aqui? Diácono Adoniran, da Primeira Igreja Batista. Há pouco tempo de nós, foi submetido a uma nova cirurgia para tirar novos caroços que apareceu na fronte aqui do abdômen, em algum órgão. Eu não sabia, depois fiquei sabendo, liguei para ele. Depois eu fui ao culto na igreja, agora há pouco, e ele estava subindo a rampa com a mão na barriga ainda. Eu disse: rapaz, o que é que tu estás fazendo? Por que tu veio aqui? Para assistir em casa não dá, eu quero adorar o Senhor nesse lugar. E observando sempre o irmão Adoniran calado do jeito que é, bem tranquilo, sério. Mas a fé daquele homem me inspira. O Abraão, irmãos, ou Adoniran, é um homem de fé. Não vejo reclamando, em algum momento já dei muito com Adoniran. Já passou por câncer de próstata, câncer que você imaginar, e vai para faca, passa faca, bisturi para lá, bisturi para cá. Passa pelo processo de quimioterapia, radioterapia. Irmãos, é pesado. É droga injetada dentro, irmãos, para matar outra droga que está lá dentro, que são os vírus. Aquele câncer que está alojado ali. E há toda, irmão, uma estrutura ruim ali dentro do corpo. Mas é um homem de fé. Porque às vezes a gente só quer apontar longe a escritura, mas a gente tem pessoas próximas a nós que pode ser, irmãos, reconhecido nele, esse homem de fé, uma fé verdadeira. Por que não? Nós temos que analisar, refletir sobre isso. E eu vejo na vida de Adoniran dessa forma. Um homem que não teme a morte. Um homem que honra o Senhor. Que vai entregar a sua vida, vai acabar a carreira, vai combater o bom combate, vai guardar a fé em nome de Jesus. E entregar ao Senhor. E receberá por misericórdia e graça, não por mérito, a coroa da justiça. Devemos olhar, irmãos, com carinho para esses irmãos que são fiéis ao Senhor. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo usa 3 declarações poderosas. Combati o bom combate. A vida cristã é uma luta espiritual. Você pega lá Efésios 6:12, você vai ver. A guerra espiritual, irmãos, que é uma batalha todos os dias. Graças a Deus, eu e você estamos aqui pela misericórdia de Deus, que nos auxilia dia após dia na vitória. Senão, todos nós éramos derrotados se não tivesse a presença, a guarda, a segurança em Jesus, irmãos. Queria ver quem suportaria aquilo. Bastava um pezinho, um dedinho do inimigo, e ele derrubava-nos. Mas o Senhor diz: epa, não toca, é meu servo, é minha serva, eu estou guardando, estou protegendo ele, enquanto ele for fiel a mim, eu o guardarei de todo o mal. Nos guarda, irmãos.
Deus guardou Paulo em tantas situações que ele não tem ideia. Está nas Escrituras. Paulo se deu como morto, porque foi apedrejado. Pedras jogadas no rosto do apóstolo Paulo. Ele se deu. Todos pensavam que ele estava morto. Quando não, o homem se levanta dos escombros. A mão de Deus erguendo a vida de apóstolo Paulo, dando livramento, guardando. E quando alguém pensava, Paulo vai retroceder, ele dizia, não, eu não me envergonho de pregar o evangelho. Eu vou avante, o Senhor está comigo. Ele me livra de todo mal. Vou até o fim. É a igreja, irmãos, que confia no Senhor. É a fé em Cristo. Não é qualquer combate, é o combate, é o bom combate, aquele que vale a pena lutar. Tem tanta gente combatendo aí, irmãos, coisas pífias, que não agrega a sua vida. Combate com força, com energia, mas não combate, irmãos, com firmeza, com segurança, na fé em Jesus. Se abraça, se ataca, briga com tudo. É um combate valente, mas quando chega na presença de Jesus, é um covarde. Se amedronta, não vai para lugar nenhum, não cresce, não faz nada dentro do reino, na casa de Deus. Fica no comodismo, na zona de conforto. Paulo não, irmãos. Paulo ia para a fronte, para o combate. Eu vou pregar a palavra aqui, vou pregar ali. Em tempo e fora de tempo eu estarei ministrando a palavra de Jesus. Isso era o combate, irmãos. Na oração Paulo prevalecia, porque ele era um homem de oração. Nas escrituras Paulo era um doutor. Era um erudito nas Escrituras, porque ele lia as Escrituras. Ele passou muitos anos lendo as Escrituras escondido. Deus escondeu Paulo para que ele aprendesse revelações do Senhor. É homem de Deus, irmãos. São esses homens que nos inspiram na nossa caminhada. É combater. Acabei a carreira. Paulo não parou no meio do caminho. Felizmente tem muitos crentes que estão parando no meio do caminho. Ore por eles. Peça a Deus por eles. Porque muitos estão ficando pelo caminho. Estão sendo vencidos pelas tentações do pecado, os desejos pecaminosos. Pararam de lutar, de combater. E o olhar agora é para o mundo. Agora totalmente desprotegido. Totalmente vulnerável às ações malignas. Desarmados da palavra de Deus. Muitos estão ficando pelo caminho. Isso não é bom para nenhum de nós. Ele perseverou, apesar das prisões, perseguições e rejeições. Muitos começam empolgados, mas poucos terminam fiéis. Muitos vão na empolgação, mas poucos acabam, irmão, a carreira. Ficam pelo caminho. Guardei a fé. Isso é o que eu acho lindo, irmãos. Ele não negociou a verdade do Evangelho. Paulo não negou, irmãos. Não negociou. Não mercadejou nada das Escrituras. Ele foi fiel às Escrituras. Ele foi fiel a Jesus, ao Evangelho. Ele não deturpou uma palavra sequer. Nem colocou, nem tirou das Escrituras. Ele pregou como ela é. O Evangelho é. Guardar a fé é perseverar na doutrina. A confiança em Cristo e a fidelidade de Deus. Guardar a fé, irmã, é guardar a palavra de Deus. A sã doutrina. A doutrina de Jesus. A doutrina dos apóstolos. Que se baseia, se fundamenta em Jesus. Não é qualquer evento de doutrina ou
pastores, apóstolos que se dizem e fazem com que muitos se enveredem por caminhos que não estão de acordo com a Escritura, com o Evangelho. O Evangelho não se negocia por nada. Nós temos que ser fiéis à palavra de Deus, preservar a boa doutrina. Eu e você temos, irmãos, essa incumbência de guardar a fé e preservar a doutrina do Evangelho de Cristo Jesus. Sucesso cristão não é fama, é fidelidade até o fim. Não é fama. A fama, irmãos, perigosa. E tem gente que corre atrás da fama. Tem gente que busca a fama. Tem um desejo de estar aparecendo, sendo visto, sendo procurado. Os holofotes têm que estar sobre ele, as luzes têm que estar sobre ele. Não, irmãos, isso não é sucesso. O sucesso, meu irmão, está em ser fiel até o fim ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma vida coroada pela esperança eterna. Desde agora a coroa da justiça me está guardada. A coroa era um prêmio dado aos vencedores nos jogos gregos. Até hoje a gente vê quando algum atleta, né, do atletismo e outros, eles recebem uma coroa. Não sei se os irmãos já viram nas Olimpíadas, né? Sempre você vai ver alguém sendo coroado. Naquele tempo já existia isso, irmãos, tá bom? Jogos Olímpicos lá na Grécia. Não é conquista por mérito humano, mas reservada pela justiça de Deus. Não é pelo que você faz. A coroa da justiça não é pelo que você faz. É pela misericórdia e graça e bondade do Senhor. Você não tem mérito algum. Você é simples um servo. Simples filho, simples servos do Senhor. Não é conquista por mérito humano. A promessa não é só para Paulo, mas para todos os que amam a vinda de Cristo. Amém, irmãos? Nós temos que amar a vinda de Jesus. Paulo está dizendo, ele não há nenhum sentimento de egoísmo algum, de exclusivismo dele. Não, ele diz a todos que amam a sua vida. Amar a vida de Jesus, irmão, está em obediência, sobre a obediência de Jesus. Está na casa de Deus, estar lendo a palavra de Deus, estar orando a palavra de Deus, estar, irmão, sendo submisso dia após dia à palavra de Deus, agradando ao Senhor em tudo. Porque amar, irmãos, ao Senhor não é de fala, mas de ações e atitudes. É uma vida santa, é uma vida separada, é uma vida, irmãos, onde você se doa para o reino, para Cristo. É onde você, irmão, declara na sua vida, em qualquer lugar, que Jesus Cristo é o Senhor. Ele que comanda a sua vida, é Ele que ordena, é Ele que dá as ordens na sua vida. Esses sim, irmãos, amarão a vinda de Cristo. Nossa esperança não está na terra, nesta terra. Deus é justo e não se esquece da fidelidade dos seus filhos. Amar a vida de Cristo é viver preparado todos os dias. Quem vive olhando para o céu, vive melhor na terra. O seu olhar e o meu tem que estar fito no Senhor. Tem que estar, irmãos, nas alturas em Deus. E aí viveremos bem melhor. Porque olhando para o céu, irmãos, seremos sempre orientados pelo Senhor. Sempre seremos direcionados pelo Senhor. Sempre receberemos graça do Senhor. E receberemos dele a plena salvação em Cristo Jesus. Paulo nos ensina que uma vida cristã bem-sucedida é aquela que é entregue como sacrifício. Às vezes a gente não consegue sacrificar 1 hora, meia hora no culto. A gente não consegue sacrificar 1 hora, 2 horas na evangelização. A gente não consegue, irmãos, fazer os mais básicos dentro do reino de Deus. E Paulo entregou todo o seu tempo, toda a sua vida em sacrifício ao Senhor. É para nós aprendermos, irmãos.
permanece fiel até o fim, vive com os olhos na eternidade. Um dia todos nós chegaremos ao final da carreira. A grande pergunta é: o que diremos diante de Deus naquele dia? Uma pergunta para nós, uma resposta retórica aqui, que possamos viver de tal forma que também possamos declarar: combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. É isso que Paulo está, irmão, nos exortando. É isso que Deus está, irmãos, nos encorajando nessa noite. Que possamos chegar ao final da vida como Paulo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Guardei a fé. Paulo não disse: eu guardei os meus bens materiais e agora... Não, eu guardei a fé. A minha vida foi o Senhor que propôs. E por graça e misericórdia, Ele me conduziu até agora, preservou a minha vida, preservou a minha fé, e agora estou entregando a Ele. Porque eu sei, Ele sabia, irmãos, que a coroa dele estava preparada. Porque Deus o iria recompensar. Você tem lutado o bom combate ou desistido da fé? Está correndo a carreira cristã ou parado no caminho? Está vivendo para esta vida ou para a eternidade? Hoje é dia de renovar o compromisso com Cristo. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos orar a Deus pela palavra. Amado Deus, soberano Pai, Senhor, no nome de Jesus, precisamos que o Senhor nos renove nessa noite, Deus, a nossa vida em Cristo. Meu Deus, em nome de Jesus, se alguma coisa, Deus, não está, meu Deus, de acordo com as tuas escrituras, que nessa noite, pela palavra, Deus, ministrada, pela exortação que o Senhor nos dá nessa noite, Deus, que nós possamos chegar até o final. Nos ajuda, Senhor. Porque nós não queremos ficar pelo caminho, nós não queremos começar bem, nós queremos terminar bem com o Senhor, meu Pai. Nos ajuda, nos preserva, nos dá força, segurança por esse caminho afora. Deus, porque a nossa fé está em Ti, Jesus. A nossa segurança está somente em Ti. Não nas coisas que nós temos, mas naquilo que o Senhor nos propõe. Meu Deus, crê no Senhor Jesus Cristo. É herdar, Deus, a vida eterna por meio do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É receber a coroa da justiça, Deus, a qual o Senhor nos dará nesse dia. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Pai. Abençoa cada um aqui, abençoa aqueles que estão, meu Deus, querendo desistir desse combate, Deus. Que já entregaram as armas, já tiraram as suas fardas, meu Deus, espirituais, e já colocaram de lado. Deus, em nome de Jesus, visita essas pessoas nessa noite. Meu Deus, em nome de visita o coração e a mente, e traz eles de volta, ó Deus, para o caminho. Traz eles de volta para que o Senhor, meu Deus, revista ele do teu poder e caminhe com eles mais milhas nessa terra, para que eles sejam soldados do Senhor novamente, e que eles possam, junto conosco, celebrarmos juntos ao Senhor, louvar ao Senhor por tudo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus.